Fala galera, bem-vindo ao canal 5 um Fla mais uma vez. Hoje vamos estar reagindo aqui o pessoal da ESPN falando sobre, né, a facada do preço dos ingressos. Rapaz do céu, não sei o que é pior, né? Se é o preço da picanha que nunca veio ou se esse preço dos ingressos. Meu Deus do céu, tá muito caro, né? Geralmente quem é classe baixa ou às vezes até, né, classe média e tem dificuldade de pagar esse valor, né? Chega até R$ 4.500 no Maracanã, é muita coisa. Parece que a diretoria do Flamengo tá aí outro mundo. Tô mais louco que o Lobão, porque colocar um preço desse. Mas vamos ver o pessoal e vão estar reagindo aí, vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Então bora lá. Uma pitadinha também para dar uma melhorada. Olha, chegou o momento que o Pascoal estava esperando, que ele estava ali fazendo a conta de quanto uma família precisa para ir ver as finais entre Flamengo Nem vou usar e calculadora. São Paulo. Coloca aí na tela pra gente, por favor, os preços dos ingressos. A gente já falou desse assunto. Ah, não, é que tem o Casares antes, né? Pra gente ouvir aqui. Depois a gente fala, enquanto estiver falando, a gente mostra os preços. Eu já adianto que eles variam de R$ 100 para quem é sócio torcedor, a partir de 400 para quem não é, e 4.500 é o ingresso mais caro no Maracanã. O Casares deu esse recado aí, ó. Eu não recebi oficialmente, eu vi pela mídia que teria um preço de R$ 700 para o visitante, que poderia ter uma meia entrada de 350, alguma coisa nessa linha. Eu não recebi oficialmente. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá será praticado aqui para os visitantes. Os outros setores, nós temos setores outros. É que o São Paulo hoje tem uma dinâmica de setores que não é propriamente do visitante. São setores diversos e que ali é destinado à torcida visitante. Mas são setores, cada um com preço. Eu brinco, Luciano, que para ter o setor popular e ter a inclusão, o São Paulo ele tem que ter a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E, e as classes que podem pagar mais subsidiam o preço daqueles que podem só pagar aquele valor. Portanto, você inclui, o estádio é muito grande, ele recebe todos os públicos e com isso nós fazemos um mix interessante. Às vezes o financeiro diz assim para mim, podemos ganhar mais, mas eu prefiro às vezes, entre aspas, perder 2 milhões e meio, 3, mas ter o público presente, a fidelização, porque esse torcedor não vem só na final, esse torcedor é aquele que vem no jogo das 21h30, que é um horário difícil, no frio, no calor, então nós temos que garantir o que estamos garantindo, uma média muito boa de público e aquele popular que não tinha acesso ao estádio começa a sentir que também é dono do Morumbi. E aí a gente está vendo os ingressos, os valores dos ingressos do mata-mata, né? Eu acho que assim, eu entendo que o Casares... Maracanã, né? O que o Casares quer dizer ali. Vamos passar os ingressos e aí depois eu dou minha opinião, porque no brasileiro a coisa não é bem essa, do jeito que ele falou na entrevista. Mas enfim, no Maracanã o ingresso mais barato de norte custa R$ 100 para quem tem o plano mais alto de sócio torcedor, que é um plano bem caro mensalmente, assim, não é qualquer parcela da população que pode pagar. O setor sul, que é o setor de visitante, a partir de R$ 175, e o mais alto é R$ 700 para esse setor sul, que era o que o Casares estava usando ali, o preço cheio do ingresso. Porque o torcedor de São Paulo não é só o torcedor do Flamengo, vai pagar obviamente. o preço cheio. Exatamente. Paga meia, né? Porque no Rio de Janeiro se pratica o esquema de meia. Então, estudante tem direito a meia entrada. Se você apresentar um comprovante, você paga 350. Não que fique barato, mas é metade. E o ingresso mais caro, que é o ingresso de Maracanã mais, com comida liberada, visão central do campo, família de jogador ali perto e tal, não sei o quê, custa R$ 4.500. Eu tô suando aqui. Gente do céu. Dá um salário mínimo para ir mais um salário mínimo, só o ingresso para ir no Oeste Inferior. Só por Deus. Jesus. Eu sei que é final, que é um jogo diferente, mas a mão pesou, hein, gente? A mão tá pesada, hein? Tem o dó do Mauro aqui que vai ter que comprar alguns ingressos aí pro filho, pros esse é no Maracanã. O Júlio não falou ainda dos preços daqui. Ele que falou, ó, tem que ter ingresso para a classe de essa, Não, mas ele fala em reciprocidade para o visitante. Para o visitante. Nos outros ele quer ser o popular. Ele não diz que o time agora é o mais popular. O ingresso do São Paulo do São Paulo Futebol Clube, pelo estádio ser
do São Paulo, o São Paulo pratica o ingresso Mais barato que os outros. mais barato que os outros. Pois é, eu espero que ele continue assim. Acho até que vai ter um acréscimo, uma final, mas ele acabou de falar que prefere perder. Essa não é uma verdade absoluta, né? A gente pode usar daqui a pouco também uma outra tela mostrando os preços praticados no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a grande questão do Flamengo é que a variação de preço do brasileiro para o mata-mata, ela é muito grande, mas no Campeonato Brasileiro, o ticket médio do São Paulo tem R$6 de diferença para o ticket médio do Flamengo. Então não é uma diferença tão grande. É que o setor popular do São Paulo é muito barato. E aí faz... Ele tem um setor destinado, tá? O anel superior é um anel absolutamente factível para a população. Os outros ingressos, os outros setores já são mais caros. Mas lá em cima, no anel superior do Morumbi, é um ingresso que é... E você quer saber de uma coisa? E é onde que a maioria dos caras que a gente conhece quer ver o jogo. Sim. É lá junto, lá em cima, lá em cima na arquibancada com a rapaziada. A arquibancada é o lugar mais legal de você ver jogo. O pessoal quer ver o jogo lá. Começa a trabalhar E com é lá que eu vou ter que comprar o ingresso. frequentar. Por isso que eu tô doido para sair o preço daqui, porque eu não vou lá no Rio ver e tem uma pessoa que quer ir aqui que eu vou ter que comprar. Por isso que eu tô doido pro São Paulo divulgar quanto vai custar aqui. E se é que vai sobrar. Que pressão, hein? Não, se é que vai sobrar também, porque o sócio torcedor, evidentemente, tem Não, prioridade. o Norte, né? provavelmente, Zinho, você que está aí no Rio, né? que sabe como é que funciona esse Prioridade, negócio. não O tem Norte, jeito. quando abre, é o setor onde ficam as organizadas, é o setor que todo mundo procura. O Norte vai esgotar nos R$100, que é para quem é sócio torcedor, Zinho. Vai acabar logo. Esgota. É muito difícil. Jogos normais do Campeonato Brasileiro já está difícil, né? Para o torcedor conseguir um ingresso mais barato, ainda mais jogos assim, de esporte, jogo grande, decisão, fica muito difícil. A verdade é assim, o seguinte, né? É caríssimo, né? É bem caro, né? O torcedor, esses caras são os guerreiros, cara. Às vezes eu fico vendo assim, jogo à noite, né? 9h30 da noite, às vezes está chovendo, cara. Trânsito. Pô, o cara sai do trabalho na batalha dele do dia todo, aí pega ônibus, pega trem, vai lá para pagar o ingresso desse, cara. São verdadeiros guerreiros e são muitos jogos, né? Tem muitos jogos. Então fica pesado no bolso da galera, da rapaziada. Tem uns que tem uma condição melhor, tem uma capacidade de comprar. E aí o cara que tem menos condições chega num jogo desse, o cara nem consegue chegar ali na fila, já abre, já termina logo, né? Assim, eu tô falando de jogos do Flamengo, principalmente, né? A gente está vendo, a torcida do Flamengo é muito presente ao Maracanã, fica lotado. Esse jogo contra o São Paulo aí, realmente já vai ser muito difícil. Agora, vou te falar a verdade, né? Tem alguns jogos que nem merece, né? Nem merece, porque o cara é apaixonado. O cara é apaixonado. Jogo como esse, decisão, aí é jogo bom mesmo, né? Aquela coisa de ganhar título. Mas tem alguns jogos doídos, hein? E o cara vai lá e paga R$300, R$200. Tinha que pagar pro cara ir ver. Calma, Tetra. Calma, Tetra. Eu e o Mauro, a gente estava cochichando aqui, porque o Mauro recebeu uma mensagem de um torcedor do Flamengo que o conseguiu Claudinho, comprar o Antônio ingresso, Cláudio. né? Disse que já comprou. Ele falou assim, ó, tô vendo o programa aí. É lógico, programa bombando nesse bop. Obrigado, Claudinho. Você é um a mais de nos prestigiar, é muito bom. Ele falou assim, ó, já comprei o meu pro Maracanã e paguei 160 porque eu sou sócio diamante. Já esgotou ontem o Norte. O Norte, então, já foi. E falou que a Dani é conterrânea, é claro. E o Zinho também, lógico, ela é carioca. O nome dele é Claudinho RJ. Mas, enfim, então esse Norte... Beijo pro Claudinho. Obrigada, Claudinho, pela sua segundo companhia ele, já no clube. foi. Agora, tinha um era que é R$100, ou seja, já era. deve ter uma categoria acima de diamante lá para pagar 100, né? Porque ele tá falando que como diamante ele pagou 160. Eu posso olhar aqui. O Talvez Chita ele mesmo saiba aqui, ele possa tem o nos plano responder. top lá. Do sócio torcedor, e ele tem direito a 2 ingressos logo que abre. Então, ainda tem isso, assim, uma quantidade de ingressos, enfim. O fato tá caro, né? E aí eu acho que entra num outro debate, só para passar rapidinho, eu quero falar do Gabriel aqui, botar o Sampaoli para falar principalmente, mas só para passar num outro debate, é porque você acaba elitizando demais, e aí depois você reclama, mas quem tá indo tá aplaudindo em vez de gritar na arquibancada, porque a gente tá repaginando
os frequentadores de um estádio de uma maneira muito segregadora. E isso eu acho que é ruim. Isso eu acho que é muito nocivo para o futebol, é muito nocivo, assim, é paixão nacional. Então, o cara que é apaixonado, ele tem que poder pagar aquilo ali. Então, se você está dizendo que o São Paulo tem uma categoria ali, um espaço, que é um anel a preço popular, parabéns para o São Paulo, porque eu acho que todo estádio devia ter isso. Cadê a geral, Dani? Pois é, a geral já era, a geral já foi. Como Essa diria, aí não volta como diria nunca, o nunca mestre mais. Apolinho, né? O Apolinho, sensacional. Apolinho é um cara espetacular. Esse é um artista. Esse é um artista, Apolinho é sensacional. Ele que inventou os arquibaldos e os geraldinos. Maravilhoso. Né, que existiam no Maracanã. Um abraço pro Apolinho que nos assiste sempre. Boa, beijo para Paulinho. E vem, Sampaoli, que eu quero entender direitozinho. Esse negócio, o Gabriel foi banco no último jogo, coincidência ou não, logo na sequência de comemorar o aniversário no meio de semana. E o Sampaoli soltou isso aí, ó. Él está bien, ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir a un time que juegue primero con Paranaense y después con la final con Sao Paulo. Imagine un juego con Botafogo con una característica de cruzamiento, de muchos centrodelanteros dentro del área. Entonces preferimos jugar con una línea de 5 para evitar lanzamiento de los costados y también protección dentro del área. Y bueno, Pedro, porque intentamos tener un 9 que ponga de frente a nuestro volante para intentar la verticalidad de Bruno Henrique. Y así fue. Depois é... Tá aí, ó, o Sampaoli falando sobre o Gabrielzinho. Quero te ouvir se você concorda que o Gabriel agora vai ter que lutar por uma vaga nesse time. Jogou melhor ou pior sem o Gabriel? Assim, ganhou, né? Ganhou e o Bruno Henrique sobrou. É difícil você contestar. Mas se o Gabriel tivesse em campo, não quer dizer que também não venceria o jogo. O Pedro, que eu gosto muito, fez um jogo razoável. Não foi nada também de absurdo. Né? Teve a sua oportunidade, que para mim foi uma grande surpresa. Sacar o Gabigol. Não que ele estava arrebentando, que ele estava jogando muito. Até longe disso. Acho que a fase não era boa também do Pedro. Do Gabigol, desculpa. Mas por tudo isso que ele falou, o cara decisivo, o cara dos grandes jogos, o cara que é o grande ídolo, né? Desperta essa coisa do torcedor que vai lá porque ele fez um aniversário, uma festa, foi lá xingar, reclamar e tal. Então, assim, que eu não concordo com isso, né? Acho que ele tem o direito dele. Não quero acreditar que foi porque ele fez a festa e, de repente, o treinador não queria que fosse numa semana tão decisiva. Acho que não. Acho que é opção. Ele falou aí, prefiro jogar com uma linha de 5, que também surpreendeu, porque ele usou o Pulgar, né, muito mais como um zagueiro até. Claro, saía ali, construía um pouquinho, mas tinha o Ala, tinha o Vitor Hugo e tinha o Gerson, né, que são três, principalmente o Vitor Hugo e o Gerson, são segundo homens, né, de meio campo, chegam ali como meias, mas não são as características de Everton Ribeiro e do próprio Arrascaeta, o principal ali, o meia, né. Então ele surpreende com a escalação para jogar contra o líder, no campo do adversário, e ele muito pressionado. Por isso que, assim, tem que se tirar o chapéu. A ousadia, a confiança, né? O cara ter a convicção. Se não ganha esse jogo, você imagina a pressão que seria para a demissão dele, porque sacou o Gabigol, porque mudou novamente o esquema, mudou novamente a escalação, e eu tenho certeza que o jogo contra o Atlético Paranaense, não estou nem falando do São Paulo, vai ser uma outra escalação. Né? Ele vai ter esse tempo todo para treinar, mas, olha, tenho quase que certeza que não vai ser o time que jogou contra o Botafogo. É o estilo Sampaoli, né? A diretoria é a responsável que trouxe e deve ter estudado e conversado, sabia como ele trabalhava. Mas, assim, é uma vitória importante, né? Que traz, assim, um período de trabalho com menos pressão, vamos dizer, né? Eu acredito nisso, e que ele possa, é difícil usar essa palavra, que ele possa, pelo menos,
manter um padrão de jogo para o time. Porque o time titular eu acho que vai variar. Vai depender da recuperação de Arrascaeta, vai depender de várias coisas. Eu, nessa escalação toda, só senti falta do Everton Ribeiro. Foi o que eu falei no programa ontem, no finalzinho. Né? Eu gosto do garoto, é bom jogador, mas já que você está com uma linha de 5, já que você está com um Alan de primeiro volante, por que não começar com o Everton Ribeiro? E quando ele entra no jogo, flui melhor. A coisa acontece melhor para o Flamengo. E já que ele não tem o Arrascaeta. O Pascoal se assustou aqui quando o Zinho falou que o Sampaoli vai trocar a minha cara de espanto. A minha cara de espanto quando o Zinho falou... Fala de novo, que o Sampaoli não vai botar o mesmo time para jogar? Não, vai mudar. Eu não sei. Eu tenho, assim, a minha opinião, eu não tenho bolinha de cristal, mas eu acredito que ele não vai repetir o mesmo time. Não repetiu até aqui, não vai ser agora, né? O que eu quero saber é se o Gabriel vai ter que brigar por essa... Então, ele vai brigar por essa vaga, de fato? Não, eu acho que ali foi um discurso até inteligente. Ele falou, acabou de jogar o Pedro, então é o seguinte, o Gabigol agora ficou de fora, vai lutar aqui por um lugar. Mas, que Gabigol é esse? Aquele que é ídolo, aquele que é de jogo decisivo, etc. E que, na verdade... funciona mais no esquema. Acho que ele mudou exatamente por ser, e ele explica ali, o Botafogo, linha de 5, e achou, cabia o Pedro, jogo de cruzamentos, mais para o Pedro. Mas, a princípio, o Gabigol é o titular dele e acho que volta na próxima partida. É muito legal o que acontece, eu estou gostando com o Fabrício Bruno, hein? O cara era esculhambado pela torcida, agora pediram para ele renovar, ele falou, não, espera aí, que... Não, mais 2 anos aqui para você. Amanhã a gente pode falar bastante dessa situação. Não quero agora não. Tem bastante contrato. Fala merda, não. É a roda gigante, né? Roda gigante. Guarda para amanhã a renovação, que eu quero saber se o Gabriel vai brigar por vaga no time ou se era blefe. O próximo jogo? Blefe. Já, o próximo? Eu tenho uma certa dúvida como é que vai ser o comportamento do Flamengo depois de 10 dias treinando. Isso para mim gera dúvida. Porque às vezes que o time ficou ali, não funcionou bem. Já no próximo, joga o Gabigol. Coloca a tela, então, do Flamengo com e sem o Gabriel, porque parece que o Gabriel tem um espaço garantido, e de fato tem, por tudo que já fez, né? É artilheiro, é campeão de Libertadores, a gente já viu mudar de função no campo para se acomodar ao Pedro. Eu recebi um texto hoje do Platinado Rubro Negro, ele estava revoltado com essa história de tirar o Gabriel do time, tá? Dizendo que essa diretoria tá usando a cortina de fumaça. Mas olha aí, tô pegando o recorte com o Sampaoli, tá? Para fazer justiça. Se a gente for pegar o retrospecto, o Gabriel tá na história do Flamengo. Com o Gabriel foram 27 jogos, sem ele só 8. E o aproveitamento ele é muito parecido, né? 65,4, 66,7. Mas o que mais me chama a atenção é a média de gols por jogo. Ela não se modifica com ou sem o Gabriel. Por quê? A que se deve isso? Primeiro que ele erra muito nas finalizações. Segundo que ele é artilheiro tanto quanto o Pedro, que eu acho que tem mais gols na temporada do que ele, não? Então, se ele não tá lá, tá o Pedro. E ainda tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique que faz gol também. Pois é. Então, a média continua boa, porque o time tem essa média mesmo. Enfim, o Gabigol, acho que tem 1 ou 2, 3, 4, sei lá, mais até do que o próprio Gabigol. Então, não é por isso. Ele não é aquele artilheiro único que faz 50% dos gols do time. Não é ele. Não é. Como não é o Pedro, porque muita gente faz. O que falta ali é jogo coletivo, mas tem muita individualidade para resolver os problemas do Flamengo. O que no Corinthians não tem. Vai falar assim, olha o que faz aqui. Qual a reclamação que se faz do Sampaoli? Ele não consegue fazer esse time jogar, não sei o quê. É a mesma coisa, o Luxemburgo não consegue fazer. Só que olha o Flamengo que o cara tem na mão e olha o Corinthians que o Luxa tem. Mas, enfim, é lógico que para mim foi para tapar. Eu não sou fãzaço, não é assim, não tem que ter o Gabigol por causa da história dele, não. É que eu acredito que pelo jogo que o Sampaoli gosta, ficou muito claro que é mais com o Gabigol, com essa saída, do que um cara fixo lá como o Pedro, que é um jogadorzaço, atuaria em qualquer outra equipe. Pelo esquema que o Sampaoli gosta, aí o Zinho vai perguntar, que esquema é esse que eu ainda não vi? Parece já vimos vários, de fato. Vai me cobrar o esquema. É perigoso eu falar isso e o Zinho não fala esquema, fala a maneira de jogar. A maneira dele, parece que ele prefere realmente o Gabigol e tal. Mas não assim, quem te mandou mensagem aí, nossa, indignado. Não é isso não, pode ter um dia que
que seja do Pedro como era. Só tem uma coisinha. Como foi contra o O quê, Botafogo. Na hora da decisão, quem Ele vai faz botar gol no- é o Gabigol. Isso é então. verdade. Isso é uma verdade. Na hora que vai ali, que é onde o filho chora e a mãe não vê, quem que decide? Já decidiu Libertadores. Fez gol em todas as finais de Libertadores que o Flamengo participou, até quando perdeu para o Palmeiras, ele fez gol, e um bonito gol. E um bonito gol. E contra o Atlético Paranaense, tá lá Gabigol. Contra River Plate, tá lá Gabigol. Jogo importante, jogo decisivo, tá lá Gabigol. É o cara que aparece nessas horas. E aí é que ele faz a diferença. Eu sei que tem torcedor do Flamengo que vai dizer assim, puxa vida, mas ele joga muito mais que o Pedro. O Pedro não joga tanto quanto ele. Quando eles jogavam juntos, era uma situação. Agora, a escolha do treinador é por um deles. E recai sobre o Gabigol. Eu sou fã número 1 do Pedro. Não tem cara que acha o Pedro mais jogador do que eu. Sempre falei que o Pedro é um monstro de centroavante. De fato. E se ele jogasse, assim, se ele tivesse ido para o Palmeiras, naquela proposta de 100 milhões que a presidente do Palmeiras, a Leila, fez para o presidente do Flamengo, ele seria um destaque no time do E Palmeiras. talvez estivesse fazendo gols em decisões. É. Que ele não jogou também E essas aí decisões. também é um outro modelo de Você jogo, né? contra o Atlético Paranaense. Ozinho, pode ter sido Se uma informa, maneira filho. de ganhar o grupo, essa declaração e o Gabriel no banco, porque o que se cobrava muito dele é que muita gente rodava, ninguém tinha lugar cativo, e o Gabriel era esse cara, né? Que saía muito pouco. Pode ter sido uma estratégia Eu do era um Sampaoli? desses. Eu era um desses que cobrava. O Gabriel é intocável, eu usei até essa palavra. Então ele me surpreendeu e aqui vai, assim, até o meu reconhecimento. Porque eu achava que ele mexia em todo mundo e menos no Gabigol. E ele mexeu no jogo, se bobear, mais duro, mais difícil desses últimos do Flamengo, porque era contra o líder. Na casa do líder e ele pressionado. Ele tira o grande ídolo, já não tem uma Arrascaeta. Não, o cara foi corajoso. Isso aí eu não posso, de maneira nenhuma, não reconhecer. Foi corajoso, colocou o Pedro. Agora, claro, ele tem o Pedro, né? Ele não tá tirando o Gabigol para botar qualquer um, tá botando o Pedro, Exato. que Tem é o um Bruno baita de Henrique um que tá jogador. sobrando. O meu amigo que é amigo do Pascoal também, o Vadinho da Tupi, ele botou o joelho no chão, ele fez caminhada, ele foi na Novena, ele igreja. fez novena pra levar o que Pedro e não fosse conseguiu. pro Palmeiras. Ele não fez, acendeu vela. Doido, Ele doido falou pra pra mim, ir, acendeu mas não vela. foi. E o Flamengo não é bobo, o Flamengo não liberou. O Flamengo não liberou, porque sabe que tem um cara que é artilheiro, que foi aí um dos melhores da Libertadores passado. Enfim, o Sampaoli, com essa atitude, é claro que isso repercute no elenco. Peraí, o cara não tem essa coisa não. Até o Gabigol ele tirou. Né? O Gabigol que é tira o Everton Ribeiro toda hora. O Everton Ribeiro nem é titular mais do time. Felipe Luiz. Então, com ele não tem isso. Isso é bom. É firmeza do cara. Boa. Personalidade e liderança, pelo menos para mexer no time. Eu achando que a gente que dá hip-hop foi o Lavi. Pode chamar o intervalo. Não é nem o Foi o Zinho Lavi falando, que nem apareceu nós. ali no começo, Lavi que abrilhantou arrebentou o nosso Ibope clube. hoje, Quem é o porra. malvadãozinho pra gente ir pro Malvadão é o intervalo? Lavi. Vamos lá. Ó, amanhã falaremos de renovações de contrato. Tem contratos importantes vencendo Ligo lá no nesse Flamengo Pantanal, e a gente tá vai bom. falar Só no Flamengo? sem o E no presidente, que é da Corinthians? resenha e do Pantanal. Intervalo no clube. E no Corinthians? É isso aí, galera. Uma reação para vocês falando, né, sobre toda essa situação de ingressos, que tá um absurdo, né? Rapaz, tá muito caro essas coisas aí. Esse ingresso, Deus me livre. E também sobre Gabigol, Pedro, quem joga, quem não joga. Às vezes os caras falam umas coisas meio sem sentido, mas estavam analisando aí. E, né, mais uma das renovações que tinha que ter saído já é do Bruno Henrique. Eu acho uma burrice a diretoria não ter renovado com ele ainda. Mas tomara que ele renove, né? Mas é isso aí, galera. Deixe seu like no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até a próxima, se Deus quiser.